Então acredito que a mesma coisa pode ser considerada no caso da Rússia. O primeiro e maior erro aqui é que as pessoas tendem a pensar que é uma economia pequena, como ouvimos, que é como um posto de gasolina disfarçado de país e coisas assim. Está longe disso. É basicamente a maior economia da Europa. E eu só me pergunto por que a Europa gostaria de, por assim dizer, expulsar a maior economia de suas organizações. Não está na certeza de que se sabe uma coisa sábia a se fazer? Pessoal, ainda estou conversando com Dejan Šoškić, o ex-governador do Banco Central da Sérvia. Na segunda parte, queremos falar um pouco sobre a Rússia e equívocos sobre a Rússia. Mas talvez devêssemos começar com os impactos das recentes decisões políticas. Os Estados Unidos e os europeus decidiram congelar ativos soberanos da Rússia e até tentaram de alguma forma usá-los para apoiar a Ucrânia na guerra. Agora, eles decidiram basicamente não congelar e depois usar os rendimentos dos juros sobre esses montantes principais congelados e prometer isso à Ucrânia. Isso me parece algo muito imprudente. Isso definitivamente diminui a confiança nos sistemas jurídicos dos Estados Unidos e da Europa para proteger ativos, não é? O que você achou dessa decisão? Bem, eu acho que foi uma decisão muito errada de se tomar. O congelamento de ativos, não apenas da Rússia, tivemos isso anteriormente, acredito, com a Venezuela, Irã, Afeganistão e alguns outros países também. Isso basicamente tem um efeito onde alguém está, de acordo com seus próprios critérios, tomando decisões que têm um impacto muito direto sobre a propriedade de ativos denominados em dólares. Então, quem tem dólares e pensa na segurança de seus depósitos, deve agora pensar duas vezes por causa dessas práticas. O dólar se tornou uma moeda que alguns gostariam de evitar, porque essas ações foram tomadas. Então, a instrumentalização dos dólares, como esse termo é frequentemente usado, é, na minha opinião, muito ruim para o dólar e seu papel nas finanças globais. O dólar sempre foi percebido como um ativo seguro de um país que é forte economicamente, forte financeiramente, respeita a política de propriedade privada e oferece condições equitativas para todos. Você podia facilmente investir em dólares e sair dos dólares. Todos esses atributos estavam conectados ao dólar, tornando-o muito, muito popular, não apenas por causa da dominância industrial e financeira dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, mas também nas décadas seguintes, quando essa dominância foi gradualmente diminuindo. Agora, com essas ações, acho que é uma mensagem muito ruim. Congelar a conta de alguém sem fundamentos legais realmente sólidos, e eu não vi esses fundamentos legais sólidos para esta ação, é uma mensagem muito ruim para a confiança no sistema. Este sistema, como sabemos, basicamente depende do fato de que você pode usar dólares. Você também pode usar o SWIFT para distribuir informações sobre transações em dólares. E você pode usar esses chips, o sistema de compensação dentro do sistema bancário americano, para compensar e liquidar transações em dólares. Se você militariza isso, se você diz que alguém não pode usar isso por causa de certas decisões sendo tomadas pelo corpo executivo do governo, isso é, na minha opinião, muito problemático. Não apenas do ponto de vista legal, também é muito problemático para a viabilidade de tal sistema a longo prazo. Você já tem alguma ideia sobre em que esse novo sistema de pagamento que os BRICS estão trabalhando vai se basear ou que tipo de lógica ele seguirá? Provavelmente não será uma moeda única, certo? Provavelmente é alguma outra forma, apenas uma alternativa ao SWIFT. Ou você acha que vai ser mais do que isso? Bem, sabe, eu diria que se você quiser criar uma alternativa ao dólar,
terá que, antes de tudo, pensar na moeda em que fará seus pagamentos. Então, a moeda. Depois, o sistema de troca de informações, como o SWIFT. E então, o sistema de compensação, no qual a compensação e liquidação vão ocorrer. Além disso, você pode querer ter o que é muito importante para o dólar e torna o dólar, sabe, muito vantajoso. Ele tem muitas vantagens porque possui um mercado financeiro profundo. Então, se você quiser ter reservas em dólares, tem um lugar onde pode estacioná-las, certo? Você pode comprar títulos, mas também pode comprar muitos outros instrumentos e pode entrar e sair facilmente. E isso é muito importante se você quiser manter reservas para suas transações internacionais. Então, é fácil formar uma alternativa a este sistema. Eu diria que não é fácil. Não é fácil. Não vai acontecer rapidamente, mas é possível desenvolver gradualmente certos outros elementos. Por exemplo, hoje em dia temos, digamos, vários desses sistemas alternativos que podem ser considerados uma opção viável. Todos esses países, as grandes economias da China, Índia e Rússia, têm suas alternativas ao sistema SWIFT. Isso é, digamos, algo que as pessoas podem não estar totalmente cientes, mas as alternativas já existem. Novamente, mencionando o BIS. O BIS, pelo que acompanha essas questões, também tem sido ativo na produção de algo chamado AIM-Bridge, entre Hong Kong, Tailândia e os Emirados Árabes Unidos. Você sabe, baseado em tecnologia blockchain e usando moedas digitais de bancos centrais. Então as alternativas estão aí. A China tem o sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços da China. A Rússia tem o sistema de transferência de mensagens financeiras. A Índia tem uma interface unificada de pagamentos. Houve também um sistema implementado pela França, Alemanha e Grã-Bretanha por um curto período de tempo em 2019, basicamente por causa do acordo com o Irã, para fazer alguns pagamentos ao Irã. Mas então os Estados Unidos se retiraram. Então eles precisaram criar um sistema para fazer esses pagamentos. Esse Instex operou por um curto período de tempo e depois foi encerrado. Mas de qualquer forma, essas alternativas ao SWIFT já podem ser encontradas. Quais são os fatos sobre o uso do dólar? Bem, está diminuindo em termos de, digamos, a porcentagem em que os bancos centrais estão mantendo suas reservas cambiais em dólares. Por exemplo, atualmente é cerca de 59%, mas as transações cambiais em dólares são muito altas. Quase 89% das transações são em dólares. E nessas transações cambiais, quando dizemos 89%, não é apenas que os 11% restantes são para todas as outras moedas. Como uma transação cambial envolve duas moedas, o total é de 200%. Então esses 88,1% não são tão dominantes quanto poderíamos pensar. Mas ainda assim, a dominância está presente. A fatura de comércio é de cerca de 50%. Os pagamentos SWIFT em dólares são de cerca de 42%. O que também está acontecendo é que a China diminuiu os pagamentos da Kit internacional. Abaixo de 50% agora está em dólares. Era quase 90% há alguns anos. Todo o comércio entre China e Rússia agora é predominantemente em moedas locais. Então as coisas estão mudando, digamos, rapidamente. Não vai ser fácil criar, sabe, realmente algum tipo de moeda dos BRICS, na minha opinião. Isso não vai acontecer em breve. O que eu acredito que vai acontecer é que você verá cada vez mais essas moedas locais sendo negociadas e usadas como meios de pagamento. E também fornecendo instrumentos adicionais em outras moedas onde as pessoas podem investir, mas não antes de investir, também fazer hedge cambial. Where people can do the investing, but not just investing, but also FX hedging. That's also important to develop, the forwards, futures and options. Isso também é importante para desenvolver os contratos a termo, futuros e opções em certas moedas além do dólar. Então o desenvolvimento, na minha opinião, já é relativamente rápido. A desdolarização está presente há algumas décadas, mas aumentou substancialmente nos últimos anos. Mas não vai ser fácil, na minha opinião, contornar completamente o dólar. O dólar ainda tem inércia, ainda tem popularidade,
ainda tem o fato de que quando dizemos $1 bilhão, sabemos exatamente o que é. Quando dizemos $1 bilhão de ienes ou um rublo, certo? Então, que idade de conta é que ele é fundido na psicologia dos transores? Widespread in psychology of transactors. So I believe that dollar has definitely. Então eu acredito que o dólar definitivamente ainda tem um papel muito importante pela frente. Mas uma diminuição gradual de sua importância é, na minha visão, inevitável. E o que seria muito importante é que os tomadores de decisão não prejudiquem o sistema se quiserem preservá-lo. Portanto, quem quiser preservar a dominância do dólar realmente precisa levar em conta quais medidas devem ser tomadas na prática, porque o que tem sido feito em termos de congelamento das reservas cambiais e coisas do tipo, eu diria que é muito custoso para os interesses de longo prazo da posição do dólar nas finanças internacionais, não é? É por isso que continuo me perguntando se este não seria o lugar para o BIS emitir algo, pelo menos uma unidade de conta, a qual todos possam se referir, porque o BIS é a instituição financeira mais independente que consigo imaginar no mundo. Bem, sim, mas também é dominado pela mesma estrutura de... Você sabe, os BRICS não estão no BIS. E eu diria que há também outra coisa que já está disponível, não muito proeminente, mas os direitos especiais de saque, que são usados pelo FMI e pelo Banco Mundial, como uma unidade de conta para empréstimos e manutenção das cotas dos países dentro dessas instituições. Isso também é uma possibilidade. Mas há também a possibilidade, não de criar uma moeda real, mas de criar uma unidade de conta que de alguma forma se vincule a certos valores de commodities importantes e sempre em demanda. Isso também pode servir ao propósito de tentar desenvolver mercados, um sistema no qual as moedas possam ser trocadas mais facilmente, diretamente, não através do dólar. Por exemplo, hoje, se você quiser analisar o que está acontecendo, se alguém da Malásia quer comprar algo da China, eles compram o dólar, fazem os pagamentos em dólares e depois esses dólares são vendidos por yuan na China. Então são duas transações. Por que isso seria o caso? Por que precisaríamos de duas transações? Por que isso precisaria ser liquidado em algum lugar em Nova York se esses países estão a milhares de quilômetros de distância, tendo suas próprias moedas, que não são ruins, são muito estáveis? Então eu diria que é muito importante tentar encontrar alternativas. Essas alternativas não estão, digamos, em circulação pública apenas recentemente. Temos que lembrar também que em Bretton Woods, John Maynard Keynes, naquela época já idoso, era um defensor do bunker, que era, em sua visão, uma ideia de uma moeda internacional lastreada em ouro, mas também emitida por um banco central internacional. Mas sempre que se tem essas ideias internacionais sobre instituições, é preciso também fazer a pergunta, onde elas estariam situadas? Quem as governaria? Quem teria os direitos de voto? Quem não teria os direitos de voto? E assim por diante. Então isso se torna uma questão um pouco mais complexa do que talvez as pessoas considerariam inicialmente. Concordo plenamente. Talvez devêssemos falar agora sobre a Rússia. Você escreveu um artigo ou fez uma apresentação sobre equívocos comuns sobre a economia russa. E estou muito interessado em ouvir sobre isso. Você pode explicar quais são esses equívocos e onde eles estão circulando? Você quer dizer equívocos no Ocidente ou no YouTube? Eu diria que sim. Sim, obrigado por essa pergunta, porque acho que é algo que não é abordado o suficiente no debate global sobre a Rússia. Basicamente, se resume ao fato de que as pessoas tendem a considerar o PIB nominal como o único indicador que pode ser usado para comparações internacionais. As pessoas tendem a não saber que o PIB não é um único indicador. É uma família de indicadores. Você tem o PIB nominal em moeda local,
em dólares internacionais, de um certo ano, um dólar estável ou um dólar corrente. Então você tem, obviamente, o PIB real, que tem a inflação retirada do valor nominal. Which has inflation being taken out from the nominal figure. You have GDP per capita. You have also GDP. Você tem o PIB per capita. Você também tem o PIB, que é corrigido pela paridade do poder de compra. Na minha opinião, esse é o único que pode ser usado para comparações internacionais, pois é corrigido pelas diferenças nos níveis de preços internos de bens e serviços em vários países. Bens e serviços podem estar em um nível de preço semelhante se você comparar, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Grã-Bretanha e talvez até a Alemanha. Mas são muito diferentes quando você está comparando os Estados Unidos com China, Índia, Rússia, Brasil e esses outros países. India or Russia or Brazil and these other countries. That's why basically from the late 60s É por isso que, basicamente, desde o final dos anos 60, esse projeto de paridade do poder de compra tem evoluído gradualmente, promovido pelo Banco Mundial, Fundação Ford e algumas universidades dos Estados Unidos. Ele cresceu agora para levar em conta, acredito, mais de 170 países ao redor do mundo, que estão produzindo um indicador corretivo para corrigir as taxas de câmbio nominais. Assim, a paridade do poder de compra é, na verdade, uma taxa de câmbio corrigida pela diferença nos níveis de preços. Portanto, o PIB se torna uma medida mais realista se você considerar esse PIB corrigido pela paridade do poder de compra, e está disponível publicamente do Banco Mundial, FMI, CIA, entre outros. IMF, CIA, you name it. Everyone is also using GDP corrected for the purchasing power. Todos também estão usando o PIB corrigido pela paridade do poder de compra. E se você pegar esse indicador e analisar o mundo como ele é hoje, o que fiz em uma das minhas palestras dadas a algumas pessoas vindas dos Estados Unidos, Alemanha e assim por diante, elas ficaram completamente surpresas que esse indicador basicamente mostra um quadro muito diferente sobre a importância relativa das economias nacionais hoje no mundo. Mostra que a China é pelo menos 20% maior que os Estados Unidos. A terceira maior economia é, na verdade, a Índia. A Rússia é a quarta maior economia, superando a Alemanha e o Japão no ano passado. Depois você tem, obviamente, Japão, Alemanha e assim por diante. E a situação geral é assim. Situation looks like this, I can even find a specific Posso até encontrar dados específicos para te contar sobre isso. Basicamente, essa é a cifra vinda dos dados do Banco Mundial, talvez há 10 dias. Diz o seguinte: os países do G7 produzem totalmente 52,84 trilhões de dólares americanos, e os BRICS 61,03, então talvez 15 a 20% a mais. Mesmo se você tirar a África do Sul, os 4 países, China, Índia, Rússia e Brasil, estão produzindo mais do que o G7. E isso é, digamos, uma coisa a considerar. Por que estou dizendo isso? Porque principalmente sempre tivemos informações vindas de várias fontes afirmando que a economia russa é de 1,5 trilhões, 1,7 trilhões de dólares americanos. Mas na verdade agora a última cifra é, deixe-me apenas te dizer a cifra correta, é 6,3 trilhões. 1.7 thousand billion US dollars, but it's actually now the latest figure is let me just tell you the correct figure. It is 6.3. Sorry. So largest economy as Então, a maior economia, como eu disse, na Europa, 6,45 trilhões de dólares americanos, é a economia russa. E antes de tudo, essa não é uma economia pequena. Quando você impõe sanções, também precisa levar em conta essas coisas, como o tamanho da economia. Então, quais são as vulnerabilidades dessa economia? Ela tem algo que precisa importar e que não pode produzir. No caso da Rússia, você vê que a estrutura da economia é tal que eles estão basicamente produzindo mais ou menos todas as coisas necessárias, sabe? Energia, gás, alimentos, algumas matérias-primas, metais, minerais e assim por diante. Então eles têm muitas dessas coisas que são muito importantes para a produção industrial da UE, mas também para qualquer produção industrial. For industrial production of EU, but also for any industrial production. And in my view, that's more or less
E na minha opinião, essa é uma economia mais ou menos autossustentável. Tem mais de 140 milhões de pessoas. Parece muito com os Estados Unidos no século XIX. Eles poderiam ter desenvolvimento interno, sem a necessidade de comercializar muito com o resto do mundo. Sabe, eles também têm essa capacidade de produzir alta tecnologia em certas áreas. E sabemos sobre isso. Então, sabe, as pessoas frequentemente fazem uma pergunta: como o Japão se tornou tão eficaz na produção de eletrônicos, bens de consumo, motocicletas após a Segunda Guerra Mundial? Bem, porque as pessoas qualificadas, engenheiros do setor militar, foram para o setor civil e basicamente produziram os resultados. Então, acredito que a mesma coisa também pode ser considerada no caso da Rússia. O primeiro e maior erro aqui é que as pessoas tendem a pensar que é uma economia pequena, como ouvimos que é um posto de gasolina disfarçado de país e coisas do tipo. Está longe disso. É basicamente a maior economia da Europa. Só me pergunto por que a Europa gostaria de, por assim dizer, expulsar a maior economia de suas organizações. Não tenho certeza de que isso seja uma coisa sábia a se fazer, especialmente considerando que, no aspecto territorial, também é o maior país, o país mais populoso da Europa, a maior economia da Europa, e, como sabemos, também tem uma capacidade militar muito importante. Então fico muito triste vivendo na Europa, de ver que as instituições europeias, nas quais acredito muito, estão excluindo um dos países potencialmente muito importantes de sua substância. Sim, é extremamente triste, especialmente porque isso é algo tipicamente europeu de se fazer. Fazemos coisas estúpidas como a cada década ou algo assim, e elas são muito dolorosas. E então as coisas voltam ao normal. Quero dizer, a história do continente europeu é uma de rompimentos e idas à guerra, e depois de voltar a se unir e depois se separar novamente. E a questão é sempre, será que isso vai acontecer com violência ou não? O que me impressiona nessa narrativa é que parece ser importante para a narrativa de guerra na Europa que um grande número de pessoas acredite na fraqueza da Rússia e da economia russa, como se fosse puff. Agora, sem sombra de dúvida, sua análise é muito mais correta, certo? De que essa economia é capaz de resistir a ser ostracizada do resto da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, enquanto funciona e trabalha. A forma como isso está sendo retratado agora é que só funciona porque a China mantém viva. Também é uma ideia boba, mas... Mas isso também é útil, sabe? Saber que a economia pode negociar com a maior economia do mundo, mas também com a Índia e, digamos, o Sul global, já que eles não impuseram sanções à Rússia. Então acredito que todo o conceito de, quero dizer, estou te dizendo isso porque meu país esteve sob sanções, digamos, há 20 ou 30 anos. E para um país como o meu, as sanções podem ser, digamos, eficazes, porque precisamos importar energia. Não temos recursos suficientes próprios, somos uma economia pequena e vulnerável. Temos fragilidade fiscal, por assim dizer. Quero dizer, não te disse isso, mas do monitor fiscal emitido pelo FMI, quando você olha para o panorama global do endividamento dos países, verá que não apenas o Japão está acima de 250% do PIB em termos de dívida pública, os Estados Unidos 130%, a maior parte da Europa em torno de 100% e a Rússia 17%. United States 130%, most of Europe around 100%, Russia 17% of GDP is their public debt. 17% do PIB é a dívida pública deles. Portanto, não é um país endividado onde se pode esperar ver problemas fiscais facilmente. Em segundo lugar, em termos de superávit comercial, sempre pensamos, digamos, na China, Japão e Alemanha como países orientados para exportação, porque conhecemos suas marcas. Mas a Rússia tem um superávit comercial de 9,7% em relação ao PIB, que é maior do que esses três países. Então, eles exportam coisas sem necessariamente ter marcas facilmente reconhecíveis. Às vezes compramos coisas sem saber que se originam da Rússia, como fertilizantes, petróleo ou gás.
Esses não são produtos necessariamente conectados a marcas conhecidas como BMW, Sony ou Hitachi. Então essa é uma estrutura diferente da economia. Como a Rússia fez isso? Quero dizer, como é possível ter uma economia tão grande e funcional, um setor público tão grande e capacidade militar, e gastar todo esse dinheiro sem realmente entrar em uma dívida enorme? São as vendas de petróleo, quero dizer, como você tem 17% de dívida pública e ainda assim tem uma economia tão grande? Bem, deixe-me basicamente citar o que compartilhei com alguns dos meus ouvintes sobre a estrutura dessa economia. O Fórum Econômico Mundial deu uma visão geral da economia russa em 2019 e concluiu que é uma superpotência de commodities. Petróleo e derivados de petróleo, mais de 200 bilhões. Gás, também mais de 30 bilhões. Carvão, 17 bilhões de dólares. Trigo, líder global. Produtos de ferro fabricados, níquel, fertilizantes, cobalto, vanádio, paládio, ouro, diamantes, alumínio, badir, magnésio, zinco, tungstênio, tungstênio por 25% da produtividade diante. Titanium, 45% of global production, and so forth. So this is an economy which is. Então, esta é uma economia que obviamente é baseada em matérias-primas, com capacidades industriais. Se você está me perguntando sobre capacidades industriais militares, eu não sou especialista de forma alguma, mas me lembro de algumas lições da história. Lembro que eles foram capazes, durante a Segunda Guerra Mundial, de deslocar sua produção para além dos Urais e produzir grandes quantidades de veículos blindados, canhões, aviões, você nomeia. Então, se uma vez na sua história você estabelece tal capacidade de produção, não tenho certeza de que seja fácil esquecer, e não tenho certeza de que elas serão simplesmente abandonadas e dissolvidas, sabe? E eles claramente têm isso. Quero dizer, isso é completamente óbvio agora. Mas a questão é, como você organiza isso? E provavelmente é uma questão de organização. Então, nas economias de mercado capitalistas ocidentais, as clássicas, tudo o que você mencionou, petróleo, ouro, titânio e assim por diante, estaria nas mãos de instituições privadas, que então os venderiam e obteriam lucro privado com isso. E se o governo quiser colocar as mãos nisso, precisa realmente dar dinheiro a eles por esse direito. Mas é justo dizer que na economia russa ainda há mais integração entre o Estado e a economia real. Então a Rússia não precisa entrar em dívida pública, porque tem o petróleo, como a Rosneft, ou qual é o nome? Quero dizer, 51% ainda é de propriedade do governo da Rússia, certo? Não precisa pagar dinheiro para usar o petróleo. Bem, não tenho certeza absoluta se o governo é um proprietário dominante em muitas indústrias. Acredito que as indústrias privadas estão muito presentes na Rússia hoje. Mas do que tenho bastante certeza é que a produção industrial militar deles é de propriedade do governo. Então, quando eles querem produzir algo, não precisam participar de licitações públicas e ter 5 ou 6 empresas privadas concorrendo e coisas assim. Acredito que nesse sistema é mais ou menos, sabe, uma ligação do Ministério da Defesa e uma diretiva rigorosa sobre o que fazer, quanto produzir e, digamos, colocar em movimento todas aquelas capacidades que já estavam presentes antes. Eu diria que eles fizeram algo que para empresas privadas seria completamente irracional, que é manter capacidades de produção disponíveis, mas não utilizadas. Isso é algo que uma empresa privada normal não toleraria de forma alguma. Eu diria que essa é a razão pela qual eles podem aumentar a produção muito rapidamente em um curto período de tempo. O que não pode acontecer facilmente em um sistema onde você organiza seu complexo militar, como nos Estados Unidos e na maioria dos países hoje. Em outros lugares, seus contratantes privados não estariam dispostos a ter esse ônus adicional de manter capacidade de produção que não está sendo utilizada em tempos de paz.
Sim, é uma questão da estrutura de produção, na verdade. E então a questão monetária se encaixa nisso. Mas realmente, os 17%, isso é realmente surpreendente. Quero dizer, preciso pensar mais sobre isso. Há mais alguma coisa que você acha importante ter em mente quando falamos sobre a economia russa e sua capacidade? Essa foi a principal concepção errada? Maybe just two brief points. Talvez apenas 2 pontos breves. Se a Rússia estivesse se desenvolvendo de uma forma que tentasse construir instituições e talvez gradualmente se tornasse uma sociedade mais democrática, e assim por diante, acredito que a longo prazo eles poderiam conseguir que seus magnatas e as pessoas muito ricas parassem de tirar o dinheiro da Rússia, porque a estrutura institucional seria madura o suficiente para que eles mantivessem o dinheiro na Rússia. No entanto, por essas medidas que vimos no Ocidente, confiscar barcos e contas bancárias de alguém e talvez alguns apartamentos ou vilas, seja o que for, sem qualquer base legal, pelo que me consta, não vi nenhum procedimento legal em nenhum tribunal com a decisão de confiscar esses bens. São ordens executivas. Então, se você tem isso, eu diria que todos esses indivíduos ricos vindos da Rússia, investindo em outros lugares, começaram a pensar 2 vezes e decidiram não mover seus ativos para fora da Rússia. Portanto, acredito que o potencial de investimento na Rússia, a partir de suas fontes internas, aumentou dramaticamente por causa do medo de pessoas ricas terem seus ativos confiscados em outros lugares. Então esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é que se o Ocidente está impondo sanções à Rússia, isso é uma faca de 2 gumes, certo? Quem estamos realmente prejudicando mais? Estamos prejudicando mais os produtores de moda italianos ou o fabricante de carros BMW ou quem quer que estivesse indo bem no mercado russo? Ou se estamos impondo essas sanções, então temos basicamente partes livres ou, digamos, relativamente livres de um mercado relativamente grande de 140 milhões de consumidores para os chineses e empreendedores locais preencherem, sabe? E se você não pode comprar algo do Ocidente, tem capital, tecnologia e pessoas bem educadas, mais cedo ou mais tarde você começará a produzi-lo por conta própria, ou encontrará outra fonte no exterior. Ou talvez os chineses venham e façam isso imediatamente como um investimento estrangeiro direto, como fizeram ao assumir algumas das instalações de produção no exterior que anteriormente eram de empresas ocidentais. Então, não tenho certeza de que isso seja de alguma forma uma boa política. Acho que a longo prazo a Europa perdeu um mercado, mas a Europa também perdeu uma fonte de energia barata. E sem energia barata, estou muito preocupado se a economia europeia pode manter sua competitividade no mercado global, principalmente enfrentando concorrentes chineses, mas também outros. Não pode, e provavelmente seguirá o caminho protecionista para salvaguardar o que puderem, o que só vai piorar as coisas. Sim. Infelizmente, nós europeus temos o hábito de atirar no próprio pé, e não apenas em um, geralmente em ambos ao mesmo tempo. Tenho mais perguntas e mais coisas sobre as quais poderíamos falar, mas precisamos encerrar aqui. Espero falar com você em breve novamente. Dejan Shoshkich, se as pessoas quiserem encontrar seus escritos, onde podem fazer isso? Bem, talvez eles possam me enviar um e-mail e eu estarei disposto a, você sabe, responder de uma forma que atenda às suas necessidades. Meu e-mail é apenas meu nome, dejansoskic.com. Entre em contato diretamente com o ex-governador do Banco Central da Sérvia, Dejan Shoshkich. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado. Obrigado.